Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e o amor de Jesus Cristo, que nos chama à conversão, estejam convosco. Colocamos neste altar, pelas mãos da Virgem Santíssima, as intenções de cada um de nós que peregrina este santuário, também as intenções quando nos acompanham através da Rádio Maria Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, os países de língua portuguesa que se congregam, que rezam, as intenções de todos os nossos ouvintes, especialmente aqueles que estão doentes, no peso da idade, limitados de poder participar presencialmente, para que assim Nossa Senhora, companhia privilegiada em todas as horas e também de certo nesta Semana Santa que se aproxima e que nos ensina a fazer este caminho, assim nos ajude. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, sabendo que Jesus Cristo, o justo, intercede por nós e reconcilia-nos com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que na cruz perdoastes ao ladrão arrependido. Perdoar antes de nos aproximarmos do vosso altar. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação. Senhor, misericórdia. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Perdoai, Senhor, as culpas do vosso povo e livrai-nos, pela vossa bondade, do poder do pecado que nos oprime. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Disse Jeremias: eu ouvi as inventivas da multidão, terror por toda a parte. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar e assim o podermos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do universo, que sondais o justo e perscrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os judeus agarraram em pedras para apedrejarem Jesus. Então Jesus disse-lhes: apresentei-vos muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual dessas obras quereis apedrejar? Responderam os judeus: não é por qualquer boa obra que te queremos apedrejar, é por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Disse-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chama deuses a quem a palavra de Deus se dirija, e a Escritura não pode abolir-se, de mim que o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis está a blasfemar. Por eu ter dito, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se as faço, embora não acrediteis em mim, acreditai nas minhas obras, para reconheceres e saberdes que o Pai está em mim e eu estou no Pai. De novo procuraram prendê-lo, mas ele escapou-se de suas mãos. Jesus retirou-se novamente para além do Jordão, para o local onde anteriormente João tinha estado a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram ter com ele e diziam: é certo que João não fez nenhum milagre, mas tudo o que disse deste homem era verdade. E muitos ali acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, quantos peregrinamos a este santuário aqui em Fátima, fisicamente, presencialmente aqui, e muito especialmente através da Rádio Maria nos países da lusofonia. Assim, escutávamos no fim deste Evangelho dizer que muitos ali acreditaram em Jesus. Aqui estamos porque acreditamos, porque confiamos em Jesus, mas pedindo-lhe sempre, como essa oração que o Anjo de Portugal deixou aos pastorinhos e deixou a cada um de nós, na primeira aparição, disse: Senhor, eu acredito, eu creio, mas aumenta a minha fé. É sempre um pedido a fazer, a ser renovado na celebração dos sacramentos, dos santos mistérios, na nossa vida de oração, nas nossas práticas de caridade. Esta sexta-feira da Quaresma, aproximando-se do Domingo de Ramos, neste santuário sempre tão bonito, adornado com as árvores, com a beleza natural e a beleza do que foi sendo construído, e também já nos preparativos para o Domingo de Ramos. Assim, esta grande semana, esta semana não é maior por ter mais dias, nem por ter mais horas, mas por ter a grandeza dos mistérios da nossa salvação que vamos celebrar, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, escutamos estes dias, na palavra do Senhor, na liturgia, que ele se ocultava. Não é sinónimo que Jesus fugia. Jesus disse: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou, tenho o poder de a dar e de a retomar. Ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus sabe a hora. É a hora do amor supremo, da sua entrega por nós na cruz. É este mistério de amor revelado assim na plenitude dos tempos, deste Deus que se faz homem, assumindo a nossa condição humana, todo o nosso sofrimento, assumindo o nosso pecado para na cruz o destruir. E uma vez que nós nos unimos a Jesus Cristo, esse é o fim da nossa vida, desde o batismo, a nossa caminhada, unimos-nos a Jesus nesta terra para nos unirmos a Ele, ao Pai, no Espírito Santo, para todo sempre um dia no céu. Nossa Senhora, diria, é a companhia privilegiada em todas as horas da nossa vida, da vida cristã. Nossa Senhora é a companhia privilegiada também nesta Semana Santa. Pedirmos para ela caminhar connosco, ou talvez pedir-lhe que nos deixe caminhar com ela em todas as horas da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós queremos
a sua companhia, para melhor nos unirmos à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua morte, fazemos o caminho da glória da ressurreição. É este o caminho dos discípulos, que não são mais que o Mestre. A certa altura, nestes diálogos que vamos escutando no Evangelho de São João, aqui nestes diálogos, Jesus diz, diante da grande acusação, o problema para os romanos é que Jesus possa ser reconhecido ou aceito como rei, e por isso põe em causa o reinado do poder dos romanos. Para os judeus, a grande questão, que aqui está neste Evangelho, e a causa da condenação de Jesus, é dizerem que ele se faz Deus. Jesus não se faz Deus. Às vezes nós fazemos outra coisa que não somos. Jesus é Deus, feito homem, presente no meio da humanidade para nos salvar. E a certa altura, esta citação de um salmo, que tem que ser bem entendido, quando Jesus lhe diz, diante desta acusação de blasfémia, dizem que blasfema e querem-no apedrejar, porque sendo homem se faz Deus. É verdadeiro Deus, feito homem, e que se despoja da condição divina para vencer o inimigo no seu terreno, no terreno da humanidade, a refazer, no fundo, a ferida do pecado em nós. Jesus responde, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Claro que nenhum de nós é Deus e não nos queremos fazer Deus, não queremos cair na idolatria ou ocupar o lugar de Deus, mas na medida em que Deus vem a nós, a palavra de Deus encarna, na medida em que o Senhor encontrando um bocadinho de humildade em cada um de nós, um bocadinho de humildade, uma abertura do nosso coração, pela sua palavra torna possível o que às nossas forças é impossível. Assim nos torna filhos de Deus, nos reconcilia com o Pai, filhos da Santa Igreja, filhos muito amados, que o pecado vai obscurecendo. O pecado pode dizer que vamos sendo maus filhos, mas não deixamos de ser filhos de Deus, muito amados, porque o Pai não nos deixa de amar. E assim este amor cheio de compaixão do Senhor, com que diz, com que vai curando, libertando e vai dizendo, vai e não voltes a pecar. Esse é o pior dos males. Essa é a grande escravidão, a escravidão que o pecado traz. Então, pedimos ao Senhor nas nossas angústias, como cantávamos, invocamos o Senhor e Ele escuta a nossa voz. O Senhor está perto, o Senhor está presente no meio de nós. A história dos pastorinhos foi uma história de quem abriu o coração aos pedidos de Deus através de Nossa Senhora, para rezarem, para oferecerem sacrifícios neste tempo penitencial, neste tempo de renúncias nas nossas dioceses, pensando e sabendo sempre que a oração não se desliga do jejum, da penitência, não se desliga da caridade, esta unidade. E digamos que na Páscoa nós sentimos mais fortes, porque reconciliados com Deus, pedindo perdão e perdoando. Não só pedindo perdão, mas também sendo instrumento de perdão para com os nossos irmãos, participamos na ressurreição do Senhor, nessa alegria da vida nova, da tristeza à alegria, da angústia à esperança, da morte à vida. Eu diria que sempre estamos mais fortes no tempo pascal, porque deixamos que se renove em nós, e por isso nós iremos renovar na Vigília Pascal, na Páscoa, as promessas batismais, vamos renovar o nosso sim a Deus, de nos sabermos e de queremos viver como os filhos de Deus. E é nesta certeza, nesta alegria, nesta força, que a Igreja está sempre mais fortalecida em tempo pascal. Por isso mesmo, por estar mais unida ao seu Senhor, por deixar que o seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, assim atualize em nós os frutos da sua paixão, morte e ressurreição. Para terminar, dizer Nossa Senhora, que nos foi dada como mãe, precisamente junto à cruz. Nossa Senhora que sempre se aproxima dos seus filhos das mais diversas maneiras, porque o amor de mãe leva a ir à procura dos seus filhos, para depois lhes dizer, fazei tudo como o filho vos disser. O único mandamento de Nossa Senhora, que ela escuta as preces que trazemos a este santuário, nós que aqui estamos, nós que aqui peregrinamos, de vários lugares, de vários continentes, que assim entreguemos pelas suas mãos, que ela apresente diante de Jesus. E depois possamos receber de Jesus, através da sua intercessão, através da intercessão de Nossa Senhora, todas as graças e bênçãos, e que seja a perseverança da fé, que seja a oração fortalecida e renovada, que seja a caridade ardente, que assim nós pedimos e agradecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãs e irmãos, Jeremias, perseguido e invectivado pelos judeus, é figura de Cristo a caminhar para a sua paixão. Oremos ao Pai que estava com ele e o sustentava, dizendo: nós rogamos, Senhor. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permite recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos. Para que Deus abra as portas da glória eterna aos mártires da Igreja, apedrejados ou fuzilados, e continuam a existir no mundo de hoje. Oremos. Para que Deus dê coragem e muita força àqueles que estão na prisão por serem incômodos, ao recusarem-se a calar o que é verdade. Oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Para que Deus esteja com os profetas do nosso tempo, que levantam a voz contra a mentira que tudo invade e os torne intérpidos defensores das causas justas. Oremos. Para que Deus olhe como só Ele pode saber olhar, pelos doentes, pelos anciãos e pelos mais pobres, e suscite quem deles se abeire para os servir. Oremos. Para que Deus nos dê vontade de continuar hoje as obras boas apresentadas por Jesus da parte do Pai, mesmo que isso nos leve a ser apedrejados como Ele foi. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que sois a força e a salvação dos que vos servem, fazei-nos dar bom testemunho do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Deus de misericórdia, a graça de servirmos dignamente ao vosso altar, para que a assídua participação neste sacrifício nos alcance a salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação. Dá-vos graça sempre em toda a parte.
Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Este sacramento que recebemos, Senhor, nos proteja sempre com o seu poder e afaste de nós todo o mal, por Cristo nosso Senhor. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores. Verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. Enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je veux maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Agradecer ao Santuário de Fátima pelo acolhimento, à Rádio Maria desde a primeira hora em Portugal, o país 81 dos 85 países, assim completamos dia 13 de maio 4 anos em Portugal. Agradecer também a todos os diretores, todos aqueles que nos acompanharam, voluntários, colaboradores nos países da lusofonia da Rádio Maria e, como habitualmente, neste belo protocolo de santuário, todos os dias ao meio-dia e novamente às 6h30 da tarde, transmitimos o terço nos nossos FMs Lisboa, Porto e Alentejo, a aplicação Rádio Maria Portugal, qualquer lugar do país ou do mundo, e também no canal de YouTube Rádio Maria Portugal. Para todos, votos de uma boa Semana Santa, que é um grande retiro, uma grande renovação espiritual para nós, na vida da Igreja, assim, no caminho para a Páscoa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe.